Se você pega um artista que é um fotógrafo, que reinventa o mundo através do olhar dele, você pega depois um artista plástico que descostura bolas e reinventa a bola por dentro, e sobre tudo isso joga uma camada de video mapping, você deixa ao visitante uma capacidade imensa de perceber o cotidiano dele de forma diferente. A exposição Vestiário surgiu quando o Gilberto Perim, fotógrafo, entrou em contato com a gente apresentando esse trabalho que ele tinha produzido. Eu consegui que o Grêmio Esportivo Brasil da cidade de Pelotas me liberasse para eu fotografar nos vestiários. A princípio seria uma exposição só de fotografias e ao longo do processo a exposição foi se transformando, foi crescendo, foi tomando, enfim, uma nova forma muito mais rica e complexa com a presença de outros artistas. Eu já tinha outros projetos meus que envolviam bolas de futebol, material esportivo. Eu acho muito interessante porque assim, cada um dos artistas trabalha com um tipo de mídia, né? Desde a primeira reunião, todo mundo se entendeu muito bem e todo mundo está buscando um objetivo comum. O grande desafio era como fazer uma circulação em que as pessoas vejam esses três artistas, em alguns momentos isoladamente e depois em conjunto. Chegando aqui em São Paulo, eu já tinha feito um planejamento das caixas desses nichos que eu ia utilizar. Faz uma relação com os próprios escaninhos e prateleiras que tem no meu ateliê. E aí também vão entrar os objetos que ainda vou sair para comprar amanhã no Brás, no 25 de março. Então uma exposição que só vai saber o resultado mesmo no dia. Todo mundo imagina um pouco o que é um vestiário, mas poucas pessoas conhecem, né? É interessante para o público descobrir esse espaço que não é permitido entrar, né? E entrar de uma forma visual, sensorial, que se pode sentir coisas e não só ver. E a nossa equipe ficou responsável pela montagem de tecnologia no museu. Nós instalamos 6 projetores com 7.000 lumens cada um. E o trabalho do espeto ainda vai ser uma grande surpresa, a gente conversou bastante. O que eu estou fazendo agora é assim, a gente está recriando esse espaço que foi desenhado aqui, a gente vai estar recriando ele tridimensionalmente no computador. E assim, eu estou mexendo nesse computador, esse computador está mexendo no outro lá dentro, e esse está gerando a imagem para esses projetores. Todo esse processo mágico, o mapeamento, né? Pela gestão de direitos autorais, seja do fotógrafo, seja dos artistas. Desde contactar todos os artistas, fazer a correria de passagem, de hotel, do que quer que seja. Como que nós vamos estrategiar para divulgar essa nova exposição? Seja na imprensa, seja nas áreas de comunicação sociais, o site, a nossa newsletter e outras formas de comunicação. A gente também tem a produção de todo o material de comunicação, então a gente vai ter convite, um folheto, um livreto, um material gráfico. A função do Museu do Futebol, e é o que a gente tem feito sempre, é explorar esse potencial, dar liberdade a esse artista aprisionado que existe dentro de cada um.